Boa tarde, Pedrada. Vamos aí. É isso aí, Pedrada. Terminei de malhar. Vou lavar uma loucinha aqui. Faz um tempo que a gente não se vê na cozinha, né? E vamos bater um papo aqui hoje. Na cozinha do Pedrada. Já desse, tava desenrolando com vocês sobre alinhamento ideológico, né? Eu acho muito importante uma pessoa ter alinhamento ideológico. Entender por que ela é alinhada ideologicamente a alguma coisa. Naturalmente as divergências vão surgir, né? Eu diria que as divergências são parte do processo democrático. Mas para a gente divergir, a gente precisa estar falando de alguma coisa comum, né? A gente precisa fixar premissas. Senão, o papo fica parecendo aquele papo de louco. Sabe como é que é? Papo de botequim. As pessoas não falam lé com cré. As pessoas, primeiro, não têm muita aptidão em ouvir, né? Apesar de terem dois ouvidos e uma boca, as pessoas preferem falar. E as pessoas falam, e às vezes falam por falar. E falam muito mais do que ouvem, enfim. E aí complica. É muito comum, quando a gente está conversando, enfim, sobre política, as pessoas confundirem alinhamento ideológico com predisposição, aptidão partidária. As pessoas presumem que se você é um cara de esquerda, está alinhado ideologicamente à esquerda, você faz parte do partido mais à esquerda possível. Isso pode ser uma verdade, e muitas das vezes até é. Mas isso não é uma verdade absoluta. Uma coisa é uma coisa, como diria o poeta, e outra coisa é outra coisa. Na época das eleições, então, é um Deus nos acuda, porque o raciocínio é completamente outro, né? Uma coisa é o alinhamento ideológico que você possui. Outra coisa é o tipo de estratégia eleitoral que você vai ter para tentar fazer valer a sua vontade, né? A sua predisposição para favorecer alguma legenda, algum candidato, enfim. E aí a confusão é gigante, né? A confusão fica enorme. Quando começa a confundir, por exemplo, esquerda no que diz respeito ao alinhamento ideológico e a filiação partidária, por exemplo, né? Naturalmente existe uma interseção entre o seu alinhamento ideológico, a sua aptidão partidária, mas é muito diferente uma coisa da outra. Eu não vou me estender muito assim nesse vídeo, porque é um tema que as pessoas vêm com alguma reserva, não é muito querido, né? E às vezes assim as pessoas até evitam esse embate. Entretanto, eu vou discorrer ao longo aí da semana, enfim, ao longo do projeto, eu vou dar umas pitadas assim das minhas percepções sobre alguns fenômenos, e uma decorrência do alinhamento ideológico é exatamente a fixação de premissas para que você faça com que as conversas sejam produtivas, ou simplesmente que não existam. Eu prefiro não conversar e fingir demência saindo por uma tangente do que argumentar com alguém que a mim não parece ser razoável. Então, queria que vocês ficassem com isso em mente, assim, essa história do alinhamento ideológico, que eu acho que o Deleuze explicou bem, como eu me sinto, por exemplo, como eu me determino com relação a ser uma pessoa de esquerda, e a partir de agora eu vou começar a tentar destrinchar algumas coisas que ele disse, exatamente no que diz respeito à questão da fixação de premissas. Ainda não vou me ater à questão partidária, mas vou começar a usar alguns exemplos, enfim, do nosso dia a dia, para poder criar um ponto de contato, inclusive, entre as pessoas que eu sinto
que divergem e não conseguem ter no coração delas paz por conta dessas divergências, né? Levam isso para um lado muito pessoal e isso acaba gerando um sentimento muito negativo, muito reacionário a quem tem uma ideia diferente. E eu também, às vezes, me sinto assim, porque assim, existe também aquela questão de você simplesmente não conseguir lidar com determinada linha de pensamento. E existem pessoas que não conseguem se dissociar das linhas, elas são aquilo. E aí realmente é complicado. Enfim, vamos juntos.